Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso, Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 25 ainda, e faremos uma leitura mais longa agora, porque a história começa em 25:13 e vai até 26:32, e falando sobre o julgamento de Paulo, agora perante Agripa. Nós já vimos ele sendo julgado perante o governador Félix, também perante o governador Festo, e agora perante o rei Agripa. E lembra, ele está ainda na cidade de Cesareia, e daqui ele vai partir para Roma. Tá bom? Só para a gente notar. Então, Atos 25:13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que merecesse pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno.
e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, a festa interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas. E lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Aqui, Agripa disse à festa: ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Boa leitura, não é? Quem era esse Agripa, que Paulo, diante de quem Paulo está? Herodes Agripa II. Quem era esse homem, não é? Ele é o filho de Herodes Agripa I, que matou o apóstolo Tiago e morreu por não haver dado glória a Deus, de acordo com Atos 12. Nós já vimos isso. Ele é neto de Herodes Antipas, que mandara decapitar João Batista e zombara de Cristo quando Cristo se apresentou a ele, levado por orientação de Pilatos, né? Então, os textos estão aí, você pode ler. E ele é bisneto de Herodes o Grande, que matou as crianças de Belém, não é? Então, você vê que vários Herodes
né? Aí, nesse caso, um pior do que o outro. E esse aqui parece que guardou um pouco do bom senso. Porém, não o suficiente para se render a Jesus. Porém, Paulo está dando testemunho perante ele. Festo apresenta o caso de Paulo ao rei Agripa, que é um dos Herodes. As acusações contra Paulo são: ele não é acusado de nenhum crime que Agripa esperava. É acusado de pontos de divergência sobre a religião judaica, sobre um certo Jesus já morto, mas que Paulo insiste que está vivo. Interessante isso, não é? Que as pessoas estão entendendo, mas não aceitando, não é? Explica como Paulo apelou para César, né? Em capítulo 25, de 1 a 12, que nós já vimos. E Agripa concorda em ouvir, o rei concorda em ouvir esse preso chamado Paulo. Chega com a sua esposa Berenice, com grande pompa, não é? Com aquela atitude, né? Arrogante, né? De governos, de governadores. Enfim, Paulo, por contraste, ele vai chegar de maneira humilde naquele momento e é introduzido por Festo diante do rei Agripa, que está preparado para ouvi-lo. Ele informa que os judeus pedem a sua morte, porém não descobriu nada em Paulo que merecesse a pena de morte. Explica que decidiu enviar Paulo a Roma porque Paulo apelou ao imperador. Por conta disso. E precisa da ajuda do rei Agripa para especificar as acusações contra ele. Pois não é razoável enviar um preso para ser julgado pela autoridade máxima sem apresentar as acusações a respeito dele. Até porque a última instância do julgamento, que é o imperador, ele só pega os casos que são insolúveis para os governos de cada região, não é? Paulo faz sua defesa perante Agripa e ele fala da sua maneira de viver como fariseu, com a esperada promessa, ou de acordo com a esperada promessa das 12 tribos de Israel. Ou seja, ele diz: eu tenho a mesma esperança que esses judeus que estão me acusando. A sua oposição forte ao nome de Jesus, ou seja, ele vai falar como ocorreu a sua conversão a Jesus, e ele diz que ele era um forte opositor ao nome de Jesus, tá bom? Essa daqui é a segunda vez que Paulo dá testemunho da sua conversão. Ele se converteu em Atos 9, ele deu um testemunho da sua conversão em Atos 22, e agora está dando mais um testemunho da sua conversão. Isso é importante, porque se Jesus está operando em sua vida, você pode sim falar como você era e por que você age dessa maneira hoje, não é? Ele vai falar do seu encontro com Jesus indo para Damasco, a sua comissão. Jesus apresentou um projeto para ele, não é? Então vai enviá-lo para cumprir uma missão, que é abrir os olhos dos gentios, convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, com o propósito de receberem a remissão e a herança na santificação por meio de Jesus. Então, todos aqueles que se voltam para Jesus precisam compreender que precisam chegar arrependidos do seu passado e precisam viver sua vida santificada num processo constante de transformação. É o que ele espera. Deste modo, nós temos como testemunhar
do que Cristo tem feito em nossas vidas, não é? Não é eu tinha uma casa, agora tenho duas. Isso não é testemunho. Isso não é testemunho. O testemunho é aquilo que Deus opera em nós, tá bom? Eu mentia, agora não conto mentira mais. Se adulterava, agora não adultera mais. Se roubava, agora não rouba mais. Isso é testemunho, não é? Tratava mal as pessoas, agora não trata mais. Isso é testemunho de transformação, tá ok? Agora, esse testemunho moderno, totalmente contra aquilo que Deus ensina. A sua pregação do arrependimento e da ressurreição. É o que nós estamos falando. Festo interrompe Paulo, achando que ele está fora de si. E diz, Paulo, você está louco? As muitas letras estão levando você à loucura. Mas por que ele falou isso? Porque ele considerava absurda a ideia de ressurreição dentre os mortos. E Paulo vai dizer, ele afirma sua sanidade, dizendo, não estou louco, mas essas palavras, elas são de bom senso. Eu sei muito bem o que estou falando, porque eu sei muito bem quem eu era. Eu sei muito bem o quanto fui perdoado. E quem experimenta o perdão de Jesus, certamente nunca mais vai ser o mesmo, não é? Por isso é importante, a gente não vive em função do nosso passado, mas é bom sempre lembrar o quanto ele nos perdoou, para que assim a gente tenha capacidade de perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos humilham, aqueles que nos caluniam, que é o caso aqui nesse momento, não é? Não é para a gente perder o controle das situações. Por quê? Porque nós temos que ter noção do quanto fomos perdoados por Jesus. E agora nós temos, por conta disso, capacidade para perdoar as pessoas, mas jamais devemos deixar de dar testemunho da verdade de Jesus operante em nossa vida. Ele afirma que o rei está familiarizado com esse conhecimento e ele sabia sobre o que o apóstolo Paulo estava testemunhando. O rei Agripa, ele tinha familiaridade com o Antigo Testamento. E Paulo fala sobre isso, que ele conhecia os profetas, ou pelo menos tinha lido os profetas. Ele desafia o rei a uma decisão, que responde com um tom talvez depreciativo, e com essa atitude, ele está resistindo ao aguilhão. Isso só lhe trará dor. Ele fala que, o Paulo, falando da sua conversão, ele diz que resistir ao aguilhão. Paulo disse que Jesus falou isso para ele, não é? Resistir ao aguilhão só lhe traria dor. Agora, o que seria isso? Não é? Paulo ele ainda afirma o desejo dele, que é o desejo de Deus, de que não só o rei, mas todos se tornassem cristãos, não é? O rei Agripa falou, olha, você acha que em tão pouco vai me convencer a se tornar cristão? Paulo falou, quem dera, não só você, mas todos que aqui estão se tornassem como eu, servos de Jesus. Agripa e Festo concordam que Paulo é inocente e se não tivesse apelado para César, poderia ser posto em liberdade. Porém, nós devemos lembrar mais uma vez que Deus queria enviá-lo para Roma. Embora tudo isso está acontecendo e o servo de Deus está sofrendo, é importante lembrar que quem está no controle de tudo é Deus. Deus não perde o controle de nenhuma situação. E nós devemos lembrar disso. Mas veja bem, ele não disse que nós não iríamos sofrer. Não. Mas ele disse e garantiu que mesmo com o sofrimento, nós seríamos vitoriosos em Cristo Jesus.
E nesse momento, creio que mais tarde o Paulo vai escrever na carta aos Romanos, ele vai dizer assim: em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Em todas estas coisas. Que coisas? Que coisas? Ele diz, um pouquinho antes, quais são essas coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matador. E aí, mais uma vez, mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, do 33 ao 37. O interessante no testemunho de Paulo, nesta circunstância, é que ele acrescenta o que ele não havia falado em outras ocasiões. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Em Almeida, revista atualizada. Ou resistir ao aguilhão. Só lhe trará dor, que é traduzido na NVI, o verso 14. Essas palavras continuam sendo verdadeiras para aquele que já aceitou Jesus como Senhor de sua vida e para aquele que ouviu a verdade, mas ainda não se curvou diante da autoridade de Cristo. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Tão perto do reino, o Agripa, você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a me tornar cristão? Estava pertinho do reino, compreendeu algumas coisas, mas tão perto do reino, mas sem salvação. É assim que vivem aqueles que se aproximam de Deus, até apreciam a palavra de Deus, mas não decidem por Deus. Embora o rei Agripa II tenha chegado muito próximo dessa decisão de se tornar cristão, ele recalcitrou, ele resistiu. Esse é o retrato de um animal que dá um coice quando o dono do animal usa o aguilhão, um ferrão pontiagudo, para indicar a direção ou chamar a atenção daquele animal. Quando Cristo nos chama, ouvimos a sua voz, mediante a sua palavra, prestamos atenção nas suas ordens e na missão que ele nos dá e obedecemos, mantemos nossa esperança. E ainda que sejamos ridicularizados pelos inimigos, nós seremos exaltados por Deus. Mesmo que sejamos ridicularizados pelos inimigos, seremos exaltados por Deus. Pois Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Por isso, Romanos 8, 37. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. Que nós possamos guardar isso em nosso coração. E se em algum momento fomos desafiados por causa de perseguições, por causa de calúnias, que possamos manter a serenidade, possamos manter o equilíbrio, manter o domínio próprio e lembrar que o nosso juiz está acima de nós. O nosso juiz é Deus. Quem nos condenará? Quem fará qualquer acusação contra nós? Qualquer ser humano pode fazer. Pode fazer.
mas nós temos um juiz acima das nossas cabeças. É Ele quem nos condenará, ou melhor, como diz Paulo, nos justificará. Pois se mantemos o equilíbrio e a serenidade diante das acusações do inimigo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que isso ajude você a continuar firme, batalhando pela fé, mesmo diante das dificuldades.